Se você é iniciante, não sabe nada de cinema 4D, quer aprender a modelar, vou criar aqui uma série de aulas para você se familiarizar mais com o programa, tá bom? Eu comecei no cinema 4D no final de 2022 e os meus estudos foi bem complicado porque eu estudei da forma errada. Eu estudei 4 programas de edição de 3D ao mesmo tempo, né? Eu comecei no cinema 4D, depois eu fui para o ZBrush, depois eu fui para o Marvelous, depois eu fui para o Blender. Mas na verdade não foi depois, foi tudo ao mesmo tempo. E aí a minha cabeça ficou bem confusa de, tipo, às vezes eu tô editando aqui no cinema 4D e eu não lembro os atalhos, eu não lembro de nada. Dá um branco, que eu me confundo com outro programa. Eu iniciei no cinema 4D porque eu senti a necessidade de criar os meus próprios objetos, né? E como eu faço algumas criações de animação no After Effects, eu baixo alguns elementos num site chamado Sketchfab. Se você não conhece o Sketchfab, eu vou aqui abrir para você o Sketchfab. Aqui é o Sketchfab. Como é que funciona? Eu acredito que você faz um cadastro no seu e-mail para poder ter acesso e fazer os downloads. E você digita aqui um nome específico. Eu já deixei drone para ser mais prático, né? Você clica aqui em download e animação, né? Animated. E ele vai dar as opções aqui dos materiais que tem, dos objetos que tem aqui para você fazer o download. O problema é que tem alguns objetos que são pagos, né? E é 23, é dólar, né? Em dólar, não é em real. US$ 23, US$ 19, US$ 49, e aí é um valor alto. Eu acho mais interessante e satisfatório eu criar o meu próprio objeto, né? Tipo, modelei ele todinho, depois ele tá lá, animado, na telinha lá, lindo e bonito. Então, eu particularmente acho mais satisfatório modelar o meu objeto, tá? Mas caso você tenha pressa, às vezes eu tenho pressa, não, quero fazer um negócio rapidão aqui, preciso só de um robozinho aqui, uma paradinha, besteirinha, rapidão, rapidão, coisa ligeira. Aí eu venho aqui no Sketchfab, se eu colocar o mouse em cima e ele carregar, ó, você vai ver que carrega aqui uma timelinezinha azul ou vermelha, faz, ó, carrega aqui, ó. Aí você consegue, só com o mouse em cima, ó, você consegue ter uma pré-visualização, né, do objeto, ó. Ele carrega, ó, você tem uma pré-visualização, ó. Observar os que são pagos, né, aparece o preço aqui, o carrinho embaixo. Os que são gratuitos, né, tem essa setinha aqui, ó, com o nome download. Clicou, ele já vai abrir aqui, ó, nessa opção, tá? Mas eu vou abrir aqui para vocês visualizarem comigo. Se eu clicar no meio da tela com o botão esquerdo do mouse, eu consigo me manipular aqui no mundo 3D para observar mais como os detalhes do nosso objeto que a gente quer fazer o download. No scroll do mouse eu consigo tirar e dar um zoom, né, para chegar mais próximo ou mais longe. Para fazer o download, a gente vem aqui embaixo em download, clicou, e aí a gente tem várias opções aqui de download desse objeto. O interessante é você baixar em FBX ou OBJ, mais especificamente em OBJ, que é o formato que o After Effects, lá o Element 3D, lê, é OBJ, tá? Caso o objeto que você escolheu não tenha em OBJ de jeito nenhum, aí você baixa em FBX e você converte ele no Blender ou no Cinema 4D, tá? No Blender, ele já tem a opção de você fazer essa conversão, né? A leitura do FBX e converter ele para exportar em OBJ. No Cinema 4D, você não consegue exportar em OBJ, a não ser que você instale um plugin lá para fazer essa conversão em OBJ, beleza? E aí eu vou mostrar para vocês depois direitinho como é que funciona isso daí. Mas aí você baixa, depois é só importar ele para dentro do programa lá e tacar fogo. A gente está aqui agora no Cinema 4D, que é o importante, né, dessa aula aqui. Vamos fazer aqui uma visualização rápida do programa. Eu estou usando aqui o Cinema 4D, a versão R25, tá? Lembrando que esse programa aqui é pago. Existem várias formas de você conseguir esse programa, mas lembrando aqui, reforçando que o programa é pago. Beleza? É, existem a versão R25 e a versão R e a versão S, tá? Versão R e a versão S. Eu estou usando a R25
Não cheguei ainda a usar a versão S para ver a diferença dela. Mas como a galera que já edita bem antes, né? Eu já vi a galera reclamando que teve uma atualização, né? Eu já estou usando aqui a versão nova, comecei na versão nova. Se você está começando agora também, vai começar na versão nova e não vai sentir dificuldade para aprender, porque já vai começar sem nenhum vício. A galera que já mete bronca aqui no programa, que está no dia a dia, já na correria aqui nas edições, está sentindo uma dificuldade, né, de se adaptar de novo. Mas vamos para frente. Aqui em cima, você tem as janelas de edição, né? O que é essa janela de edição? Eu não vou nem entrar muito em detalhe, né? Porque não é o objetivo dessa aula aqui, mas eu vou clicar em um aqui só para você ter uma ideia. Caso você tenha modelado aqui o seu objeto, na verdade, se você tenha criado seu objeto, feito alguns ajustes no seu objeto, quer fazer esculpir o seu objeto aqui na raça, né? Aqui você clica e ele já tem uma janela mais específica para fazer isso. Mesmo jeito que tem a UV-Edit, né? Se você cria o seu objeto, cria as UVs do seu objeto, quer separar essa UV para levar lá para o after, né? A malhazinha separada, aí você vem aqui, tá? Vou voltar aqui na frente. Aqui em cima a gente tem um File. File, a gente tem New Project. New Project a gente cria uma nova janela. Se você ver aqui na frente, ó, eu já tinha criado algumas. A gente tem Untitled 4, né? Que é essa janela aqui, eu nem sei falar esse nome, não sei porque eu tentei ler isso, meu Deus, só para passar vergonha. Então, se eu criar uma nova janela, ele não vai criar uma nova janela, ele vai substituir essa janela aqui, porque não tem nada criado aqui. Mas aí, se eu criar um elemento, e eu vim aqui em File de novo e criar um novo projeto, né? Aí sim ele vai criar uma nova janela sem apagar a que já está criada. Mas aí, se você falar, ô Eduardo, como é que eu crio aqui essa janela sem clicar aqui em File? Porque eu sou bichão dos atalhos, né? Aí você, em vez de clicar aqui, ó, ele já está ensinando, ó, é Ctrl N, né? Então, se eu der um Ctrl N, ele cria uma nova janela aqui de edição, beleza? Ainda em File, se eu vir aqui Open Project e clicar nele, a gente tem os nossos projetos salvos, né? Eu vou abrir aqui o nosso escritório para estúdio aqui, que é onde eu estou gravando a nossa aula, beleza? Aqui nesse cantinho aqui onde eu estou, criei aqui essa mesinha, onde está a minha CPU, aqui a mesazinha da Raquel, tudo lindo e bonito, maravilhoso, tá? Uma coisa que eu faço bastante, né, que eu sugiro para vocês fazerem também, é tipo, eu criei, sei lá, tipo, eu criei esse cenário aí, e aí eu vou criar um outro objeto, que eu vou apertar agora Ctrl O, né, que é o atalho, né, o rei dos atalhos, para abrir aqui o nosso projeto salvo. Vou abrir aqui o microfone que está no nosso projeto aqui, que é justamente esse microfone aqui do meu setup, né? E aí eu estou criando ele aqui, vou apertar aqui NA para tirar aqui essas marcações para a gente poder visualizá-lo. Estou criando ele todo aqui no Cinema 4D. Aí o que é que eu faço? Eu crio uma janela nova, que é as janelas aqui em cima, e eu consigo navegar entre as janelas. Então, eu crio todo o meu microfone, quando ele estiver todo pronto, né? Já criei aqui a base, né? Criei aqui o parafusozinho. Eu vou criar ainda aqui essa parte que eu não sei o nome dessa molinha, vou criar ela. Quando ele estiver todo bonitinho o microfone aqui, aí eu organizo, né, a pasta aqui e só faço arrastar e posicionar ele no canto certo. Eu vou fechar aqui para a gente não ficar com uma de janela aberta e vou voltar aqui para o nosso plano aqui, tá? Ainda em File, Save Project ou Ctrl S. Muito importante, toda alteração boa que você fizer no seu projeto, dê um Ctrl S, pelo amor de Deus, que é para não ter o risco, que às vezes esse programa que ele simplesmente fecha na sua cara assim, e aí você perde aquilo que você já fez. Então, o interessante é que qualquer coisinha boa que você fizer, dê logo um Ctrl S para garantir e não passar uma raiva, tá? Porque modelar demora. Export. Aqui embaixo tem várias opções de exportar as suas criações aqui. E aqui embaixo, como eu disse para vocês lá mais anteriormente aqui, tem um OBJ Sequência Export e esse OBJ aqui, que é para exportar em OBJ. A diferença é que esse OBJ Sequência Exporter,
ele exporta uma animação, então aquele robozinho lá, o dronezinho que tava voando, se eu colocar ele aqui e escolher essa opção, na hora que eu for jogar lá pro After Effects, ele vai com animação. Se eu quiser só o robozinho estático, então eu venho na nossa opção de baixo aqui. Lembrando que o Cinema 4D não vem com essas opções, aqui são plugins que você instala por fora. Depois aí eu deixo para vocês aí onde vocês conseguem esses plugins. Show? Continuando aqui em Edge, a gente tem o Ctrl Z, né? O undo, nem sei como é que fala esse undo. Errou, mete o Ctrl Z e aí ele volta. Caso você faça alguma coisa e aí dê Ctrl Z, aí refaz, aí dá Ctrl Z e fala, meu Deus, não era para ter dado um Ctrl Z nisso aqui, estava certo. Aí você vem aqui em Edit e Render, que é o desfazer o que foi feito, desfazendo, nem sei que se existisse, mas você desfaz o desfeito que foi feito e é um Ctrl Y, aí ele volta de novo o seu Ctrl Z, beleza? Agora vamos aqui para o nosso lado direito, né, que é o lado mais importante do cinema 4D. Aqui são as formas, tá? Essas formas aqui, elas são formas em formato de linhas, né? O retângulo. Se eu só clicar, ele já vem para cá o retângulo, certo? Ah, mas eu criei outra forma, não crio o retângulo. Beleza. Todos aqui de lado aqui, ó, tem essa setinha aqui, ó. Você clica com o botão esquerdo do mouse, segura e aí ele vai dar as opções aqui para você, tá certo? Se eu clicar no círculo, ele já vem aqui para frente. Segura o clique aqui com o botão esquerdo do mouse e aí um retângulo, ele vem para frente. Segura, clica, ele vem para frente. Aqui embaixo da mesma forma. A diferença é que aqui ele já vem com as faces. Ah, então eu prefiro esse daqui. Eu não quero usar esse aqui de cima não, que vem só o negocinho aí. Meu filho, esse daqui é importante do mesmo jeito. Você vai usar do mesmo jeito. Às vezes é até melhor, tá? Então, clicou com o botão esquerdo do mouse, você escolhe a forma que você quer manipular aqui dentro, tá? Tem a esfera, tem o ciclo, tem a cápsula, tem várias aqui opções aqui para você poder modelar. Aqui embaixo a gente tem o Subdivision Surface, que aqui são como se fossem deformadores, né? Como se fosse para manipular o seu objeto. Como se fosse, não, é para isso, né? Que são várias formas diferentes de você manipular o seu objeto. Aqui embaixo também é muito importante, que é o Bend, que tem vários deformadores também. É muito parecido os dois, só que eles são aplicados, né, e manipulados de forma diferente. Mais na frente eu vou explicar isso para vocês. Aqui em cima em Object fica todos os elementos que a gente cria, tá? Aqui essa janelinha a gente consegue organizar os nossos objetos criados. Beleza? A gente faz a organização, aplica os efeitos, tem várias coisas aqui que a gente faz aqui nesse Object, tá certo? Aqui embaixo a gente tem um atributos. Como é que funcionam os atributos? Quando a gente cria um objeto aqui, a gente vem em atributos, a gente tem um object. O object a gente consegue fazer com as deformações aqui básicas, né, do nosso objeto, tá? Como vocês podem ver aí, a gente consegue esticar, consegue deixar ele mais comprido, mais longo, né? A gente consegue aumentar os segmentos do objeto para poder manipular de forma mais precisa. Tem um fillet, tem várias opções aqui, ó. Ó, as bordas mais chanfradas, né? Tem várias opções aqui bem bacanas aqui para você coisar até as coisas ficar bem coisadinho. Mais para frente aqui, agora vamos para o lado esquerdo aqui da nossa telinha. Aqui é as ferramentas de manipulação do nosso objeto, tá? Se eu clicar aqui, eu seleciono o objeto. Clicou e segurou com o botão esquerdo do mouse, a gente tem outras opções de seleção. Tem um laço, tem um Live Selection e tem um Polygon Selection, tá? Aqui a gente tem um Move. O Move a gente consegue mover o nosso objeto. Tá dizendo, né? O Move a gente move o objeto. Ah, mas isso aqui que eu estou fazendo, que tipo de move é esse aqui? É um move mais profissional? Não. Isso aqui eu estou me movendo no mundo 3D. Não estou movendo o objeto. Mais na frente a gente vê melhor como é que funciona isso aqui. Mas aqui eu não estou movendo o objeto. Eu estou movendo o mundo 3D, a minha visualização do objeto, tá?
Aqui eu estou movendo o objeto e ali eu estava me movendo dentro do mundo 3D. É confuso no começo, mas depois você entende. Aqui a rotação. Aqui a gente está rotacionando o nosso objeto, né? Ele cria aqui essas linhas que você consegue movimentar, né, a rotação do objeto. Mais na frente eu explico com mais calma como é que a gente pode fazer isso aqui de uma forma mais precisa. Esse de baixo aqui é a escala, né? Se a gente clicar aqui, ó, a gente aumenta a escala do objeto. A gente também consegue fazer isso aqui, ó, né? Algumas movimentações aqui, nessa opção aqui. Mais na frente eu vou explicar para vocês mais preciso, porque tem uma hora aqui que dependendo da sua forma de modelar, isso aqui some, tá? E a forma de manipular isso aqui também muda. Então, mais na frente eu explico com calma. Essa daqui a gente consegue movimentar o objeto, ó, de forma bem precisa. Tá vendo que ele está deslizando aqui no nosso chão, ó? Ele movimenta de forma bem precisa aqui, ó. Se eu tivesse uma mesa, ele encaixa na mesa certinho. Esse aqui é para, como se fosse para posicionar o objeto de forma mais precisa. Essa outra opção aqui também é uma opção bem legal. A gente consegue, tipo, criar umas movimentações diferentes no nosso objeto aqui. Se eu apertar o Shift com o botão esquerdo do mouse clicado, né? Estou clicado aqui segurando. Segurei o Shift, soltei o botão esquerdo do mouse, o objeto vai despencar, ó. Ele vai infinitamente até eu soltar o Shift. Soltei o Shift, ele vai parar lá no fundo lá, ó. Então, Ctrl Z, ele vai voltar para onde eu estava. Beleza? Agora vamos para onde? Para a timeline. A timeline, se eu avançar aqui, ó, você tá vendo que tá fazendo o quê, ó? Nada, né? Que é a nossa timeline aqui, a nossa agulha, ela tá se movimentando aqui, contando, mas não tá fazendo nada. Por quê? Porque a gente não criou nenhuma animação ainda. Mas nas próximas aulas a gente vai respirar um pouquinho primeiro e nas próximas aulas a gente já vai criando algumas coisas. Então, aqui você conseguiu já ver o básico do básico do básico do Cinema 4D. Próxima aula, respira e abre a mente para aprender mais. Valeu!